Olá, Gabriela, muito obrigado Olá, por Jorge. teres aceito o convite de estarmos aqui a falar. Muito obrigada pelo convite. E estamos num dia absolutamente simbólico, dia 24 de Abril, e há 45 anos, precisamente, estava tudo a preparar-se no Coliseu dos Recreios para cantar a Traviata de Verdi, John Sutherland e Alfredo Krauss. E a primeira pergunta é esta: onde é que tu estavas no 25 de Abril? Estava nos Açores, estava em São Miguel, e de manhã fui para a escola, estava talvez no segundo ano do ciclo preparatório, e apercebemos todos de que algo se estava a passar, e a partir daquele dia a minha mãe passou a ser fiel às notícias, nunca mais perdeu um noticiário e tornou-se uma fiel seguidora da política. Quem sabe se me influenciou nesse dia. Mas o que é certo é que aquele dia foi um dia marcante e não há dúvida que mesmo para uma criança ou uma adolescente, de repente abriu-se as antenas todas relativamente a qualquer coisa de especial que o país estava a atravessar, sem dúvida. Claro. A música já fazia parte da tua vida? Eu já estava no conservatório, já estava a estudar piano, a música já era uma parte integrante do meu dia-a-dia. Gabriela, estavas com essa idade nos Açores, era muito diferente o ambiente dos Açores para o de Portugal continental, em relação, por exemplo, à música? Completamente diferente. Eu devo dizer que a primeira vez que eu ouvi uma orquestra ao vivo, estava eu aqui, já em Lisboa, a estudar para acabar o curso de piano, tinha 20 anos. E até hoje não me esquecerei nunca, da sonoridade do naipe de cordas da Orquestra Gulbenkian a tocar uma Sinfonia de Haydn. Ainda hoje me lembro, era em Ré maior, e eu, se fechar os olhos, consigo recordar exatamente o som do naipe das cordas a tocar um Allegro de Haydn. Aquele timbre de cordas ao vivo. Sim, sim. Ficou, ainda bem que só o ouvi aos 20 anos, porque é uma recordação que eu pude manter e pude registar. Porque, de facto, quando eu era mais nova, não havia possibilidade, ou pelo menos não era regular, passar em orquestras nos Açores. E o mundo era diferente, o mundo era mais longe, não é? Claro. Eu fazia férias na Ilha das Flores, em casa dos meus avós, e ia de barco, levava 3 dias a chegar às Flores. E, portanto, a mobilidade era de outro planeta, de outro século, de outro paradigma. E havia, de facto, de vez em quando, concertos de grande qualidade, de grandes artistas, mas normalmente recitais de piano. À moda do século XIX, digamos assim. E, portanto, era um mundo muito diferente. E o conservatório era um nicho muito pequenino, muito bem dirigido por pessoas muito bem educadas musicalmente, pela nata dos professores aqui de Lisboa, de um determinado período. E, portanto, a formação musical em Ponta Delgada, naquele período, era de primeiríssima qualidade. Eu devo isso também ao Conservatório de Ponta Delgada. Mas era aquele cochicho, era aquele nicho. Claro. Tudo começava e terminava ali. E, portanto, o mundo e a vida acabou por abrir-se-me, e respondendo mais diretamente à tua pergunta, as diferenças entre Ponta Delgada, Açores e o continente no 25 de Abril eram enormes. Graças ao 25 de Abril, graças à democracia, graças à autonomia que os Açores vieram a obter depois em 76, houve um salto qualitativo no desenvolvimento dos Açores que transforma por completo a sociedade açoriana. Naquela altura, os Açores era o sítio mais atrasado do país. E ainda hoje tem sequelas na alfabetização, na pobreza, algumas bolsas. Mas naquela altura vocês nem imaginam o que eram os Açores. Tu há pouco falaste de uma coisa que eu achei muito bonito, que é o som das cordas ao vivo. E como és música, e estamos aqui uma conversa para os outros nos ouvirem, Gabriela, eu gostaria que tu lançasses um apelo para as pessoas ouvirem música ao vivo, porque hoje em dia, para que é que nós vamos a um concerto se há tantas gravações, se há o YouTube, etc. É diferente, não é? É completamente diferente. É uma experiência vivida e mesmo que, e agora tenho que dar razão a algumas pessoas que dizem, pois, mas eu às vezes vou àquele concerto, o som é estranho, a acústica era má, havia barulhos na sala, muitas senhoras a dizer colares repousados, enfim, às vezes as circunstâncias também não propiciam um bom ambiente, eu em casa tenho os headphones excelentes, tenho as melhores gravações dos melhores pianistas, para que é que eu me vou dar ao trabalho de... Exato. É uma questão que faz sentido colocar-se, mas... há qualquer coisa no momento em que está a acontecer recriação musical, naquele momento da recriação,
que toca e há uma comunhão de energias entre quem está a tocar e quem está a ouvir que é única. E esse momento deve ser, de facto, perseguido por quem ama a música. E por isso, ouvir a música ao vivo tem particularidades que nunca se podem obter, por melhores que sejam os meios intérpretes, por outras vias. Então vamos os dois dizer para a Câmara, venham ouvir música ao vivo. Claro. Exatamente. Claro. Nós estamos aqui a falar essencialmente de uma ópera que é a Traviata, que conta a história, uma história que já foi utilizada. Verdi musicou um livro do Alexandre Dumas, uma mulher que é uma cortesã, isto é, vende o seu corpo por dinheiro. Na história da ópera do século XIX há imensas figuras de mulheres destas, mulheres perdidas, entre aspas, não é? A Manon Lescaut, a Violeta da Traviata, a Bohème também, quando sente fome, deixa o seu Rodolfo para se romantizar com um velho visconde que tem dinheiro, e os românticos elevaram estas mulheres, magnificaram-nas, deram-nas como exemplo. Tu queres-nos falar um pouco sobre isto? Porque é que os românticos pegaram nestas mulheres que socialmente eram consideradas o mais baixo da sociedade, mulheres que se vendiam, pegaram nelas e as magnificaram e as tornaram como símbolo? Pois, a questão é, será que eles as magnificaram e tornaram como símbolo? Ou os compositores de ópera, os grandes criadores, e vamos falar aqui de Verdi, por exemplo, souberam e viram nestas personagens uma oportunidade de fazer com que a música tivesse momentos de exaltação emocional e também de resgate das personagens. Isso é uma questão que eu também te lanço. Sim. Eu gosto imenso de te lançar questões na questão da ópera, porque o Jorge Rodrigues é a pessoa que mais sabe de ópera das pessoas que eu conheço, não só pela tua experiência aqui no Teatro São Carlos, mas pela tua longa experiência na rádio e também pelos conhecimentos literários e de investigação que tens feito ao longo da tua vida. E sabes mais de ópera do que eu, diga-se de passagem. Mas eu gostava de dizer o seguinte: o século XIX é o corolário, digamos assim, da produção operática, que, como sabemos, nasceu 3 séculos antes. Mas, em nenhuma época, como o século XIX, se encontra uma pleiade de personagens femininas tão importante como no século XIX. Na ópera. Na ópera. E as razões prendem-se por vários motivos, mas, sobretudo, é uma plateia de personagens que, regra geral, são personagens humilhadas, vitimizadas, estigmatizadas, assassinas, adúlteras, submissas, loucas. Todas elas têm uma marca de submissão e de negação e de negatividade social. Até que ponto é que nós podemos dizer que elas são colocadas num pedestal? Eu duvido. Eu acho que se elas são colocadas num pedestal é graças ao trabalho de mestre dos compositores, que, do meu ponto de vista, as resgatam daquilo que os escritores ou os libretistas escreveram para elas. Estás a dar um poder à música fantástico. Estou. E estou-me a lembrar, por exemplo, agora regressando um século antes, lembra-te do Batti Batti Bello Mazzetto, do Mozart, um século antes, que o libretista põe a Zerlina a dizer ao Mazzetto: bate-me, que eu portei-me mal, bate-me. Ou seja, está a dar autorização ao marido para lhe bater, para lhe dar uma sova, porque ela o traiu, e diz isso na mais bela melodia do mundo. Uma melodia que nos desarma completamente. Ou seja, Mozart desarmou a essência das palavras da Zerlina. Desarmou completamente. Com Mozart, com a música que Mozart escreveu, o conteúdo daquelas palavras perdem completamente significado. Claro. Porque ela diz aquilo com um charme, com uma graça, com um humor, entre aspas, amor, que as palavras que são tão estúpidas, bate-me porque eu errei, bate-me, podes-me bater, pedindo, ou melhor, desafiando à violência doméstica. Exatamente. Mas a música que o Mozart escreve para aquelas palavras é um resgate total daquele texto.
E, de certa maneira, a música que o Bizet escreve para a Carmen, a música que o Richard Strauss escreve para a Salomé, aquela última área em que a Salomé arranca a cabeça, pega na cabeça do Iocanã e beija a cabeça decepada de Iocanã. E há uma área que é uma sublimação de amor após a morte, uma coisa quase do Liebestod wagneriano. Isto não é resgatar a personagem da sua essência maléfica? Claro que é. E, portanto, é nesse sentido que eu acho apaixonante que estas personagens tão negativas e negativizadas pela ópera do século XIX e pelos escritores do século XIX acabem por ser tratadas pelos compositores do século XIX e redimidas pela música no século XIX. E é nesse sentido que eu acho extraordinário. Porque o século XIX foi o século mais repressivo para as mulheres de sempre. Poder-se-á dizer, há conquistas que as mulheres vão conseguindo ao longo das épocas. Não. O período em que as mulheres tiveram mais poder terá sido na alta Idade Média. Antes do século XII, antes das reformas dos padres, dos patriarcas da Igreja. E depois, no Renascimento, talvez um pouco, o século XVIII foi uma certa época de uma certa libertinagem consentida, com muita graça, e depois veio a Revolução Francesa, pensávamos todos que bom, igualdade, igualdade, igualdade para os homens, entre homens. Basta ler o que dizia o Jean-Jacques Rousseau sobre as mulheres e sobre a educação das mulheres. Eu podia aqui citar textos do Jean-Jacques Rousseau, mas basta lerem Emílio, o da Educação, fica muito claro o pensamento dos grandes enciclopedistas e dos grandes filósofos por trás da Revolução Francesa sobre qual era o papel da nova França e da nova sociedade pós-Revolução Francesa que estava destinada às mulheres, que era o lar. Regresso ao lar para as mulheres, clausura no lar para as mulheres, o espaço público completamente fechado para as mulheres. E o século XIX abraçou esses ideais, completamente. O século XIX é um século em que as mulheres estão confinadas ao lar, a castidade é absolutamente exacerbada, a pureza da mulher é o seu bem mais precioso, porque o homem, o marido, tem que ter a certeza de que o seu descendente é dele, portanto tem tudo a ver, não com amor, não tem nada a ver com amor, tem a ver com a preservação do património da família. É um contrato, o casamento. Exatamente, o contrato social que o casamento é. Portanto, tem muito pouco a ver com o amor. Tem apenas a ver com o património, os bens, as herdades e tal, passa por um filho de sangue. Claro. Só a castidade e o adultério proibido às mulheres só tem a ver com isso. Porque o adultério não estava proibido para os homens. E basta ver a lei e a forma como a lei não é punitiva para o marido adúltero e é punitiva com pena de morte até o revolucionário Proudhon, que criou o partido de extrema-esquerda francês, na Segunda República, advogava a pena de morte para as mulheres adúlteras. Portanto, isto tudo para dizer que a regressão em termos da condição feminina no século XIX atingiu o seu pico. E estas personagens todas, que encontram na literatura, nas novelas, e, por consequência, nas óperas, que emanam muito da literatura, o século XIX é isso mesmo, não é? Vêm, no fim e ao cabo, demonstrar como a sociedade vê as suas mulheres e vê-as desta forma negativa. Salvo o toque de gênio dos compositores, que, do meu ponto de vista, encontra esta maneira maravilhosa de as resgatar através da música. É exatamente. E já que estás a falar disso, nós, por vezes, temos uma visão das óperas, sentimos-nos muito modernos e que o nosso tempo é o tempo mais espetacular de todos, não é? E vemos a história da Traviata e dizemos, isto hoje em dia não aconteceria, isto é uma coisa do século XIX. Agora pergunto-te, Gabriela, não aconteceria mesmo se imaginemos um grande banqueiro, um grande industrial, aparece lá alguém a dizer, o seu filho vai casar com uma prostituta. Não aconteceria o mesmo? Pois, provavelmente sim.
Provavelmente sim. Nós temos é que hoje definir o que é uma prostituta, não é? Então, olha que conversa engraçada. Até mesmo a própria Violeta, É uma cortesã. pois, a própria designação de prostituta e a cortesã já é uma prostituta mais de classe fina, superior, exatamente. Até aí, há classe. E mesmo hoje em dia, o que é uma prostituta? O Engels, o Friedrich Engels, dizia, com muita graça, escreveu, não com graça, mas a sério, que o próprio casamento é uma forma de prostituição, no sentido em que, isto num tempo em que as mulheres não trabalhavam, não é? Portanto, o contrato matrimonial eu caso contigo, vou encontrar segurança matrimonial em troca de dormir contigo. E, portanto, mas esta questão da prostituição no século XIX, Jorge, e também recorrendo e voltando a pensar nas palavras do Engels, tem muita graça também, e agora sim tem graça por isto. O casamento monogâmico, tal como ele era visto no século XIX, em que o adultério é proibido, ou pelo menos não é bem visto, antes do casamento não há qualquer hipótese de haver relações sexuais para as senhoras, para os rapazes também não é bem visto, eles não podem dormir com as namoradas, de vez em quando é com as criadas, mas fora isso não tem hipótese, não é? Portanto, a única forma de os homens e os rapazes terem a vida sexual era com prostitutas, com mulheres a troco de dinheiro. E, portanto, a prostituição tornou-se uma instituição importantíssima e incontornável na sociedade oitocentista. Tinha que haver, de facto, estes espaços onde se fazia a iniciação sexual e onde, de facto, os homens tinham o seu espaço de prazer, mesmo solteiros. Pois. Mesmo solteiros, porque o único sítio onde podiam dormir com uma mulher era ali. Não podiam dormir com as namoradas, não podiam dormir com as primas, não podiam dormir com as vizinhas. Com quem é que eles dormiam? Era só mesmo nos salões das mundanas, das cortesãs. E, portanto, a prostituição é resultado do casamento monogâmico e da instituição família burguesa, com todos estes condicionamentos da transmissão da propriedade, da concentração das restrições monogâmicas e, portanto, da castidade. Portanto, digamos que a prostituição é consequência de tudo isso. E hoje em dia, voltando agora à tua pergunta, hoje em dia, as relações entre as pessoas tecem-se pelas mesmas razões que se teciam no passado. Basicamente, as pessoas são as mesmas. Mudamos pouco. Mudamos pouco. Sim. Eu, às vezes, quando olho por uma estátua romana, não sei se já te aconteceu isso, olho por uma estátua romana, às vezes até mais antigas, e penso assim, aquele rosto podia ser um rosto de hoje em dia. Às vezes o rosto é tão contemporâneo. Nós, de facto, somos os mesmos que éramos há 2000 anos. E é por isso é que lemos as tragédias gregas e as sentimos, não é? Exatamente. Nossa. E, portanto, basicamente, o que hoje nós fazemos, pensamos, nos movemos, nos relacionamos, é quase a mesma coisa que não era no passado. O que muda são os códigos sociais. Agora, relacionamos por afetos, por interesses, por necessidade, por necessidade de carinho, por necessidade de apoio financeiro, por necessidade por acolhimento social. E, portanto, as relações, se apoiam também nessas necessidades, são uma troca. E não sei se respondi à tua pergunta. Muito bem. E isso leva-me a outra pergunta. Temos estado aqui a falar da mulher, da Violeta, que foi baseada numa mulher que existiu. Exatamente. Marguerite Gautier, não é? Mas ainda não falámos do paizinho, do Jorge, do Jorge Germont. Que eu vejo aquela figura do Jorge Germont como a figura da morte. Porque o Alfredo e a Violeta estão felizes e ele chega com aquela música tremenda. Pam, 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 pam. E desde o momento em que ele chega ao universo desta ópera, aquilo acaba, ela morre, o Alfredo fica infeliz para sempre, etc. Tu tens simpatia pelo Jorge Germont? É impossível ter-se, não é? Quer dizer, porque ele é a personagem que se encarrega de
pôr fim àquela história de amor, não é? E há uma cena que se passa no enredo que demonstra até que ponto o cinismo e o absurdo social daquela época, a hipocrisia social daquela época é quase ilimitado. É a cena em que o Germont, quando vai à casa de campo, onde o casal, os pombinhos, estão a arrulhar, a pedir então à Violeta para abandonar o Germont em nome da família. Portanto, isto é um sacrifício que se pede à mulher mais frágil deste elo, não é? O elo mais frágil, em nome da saúde financeira, da saúde social e do bem-estar social da família Germont. Quando ele pede isto, ela demonstra ao Germont que não está a viver à custa do Alfredo, pelo contrário, ela é que está a sustentar o Alfredo, e mostra os recibos da venda do património todo dela, que ela está a vender as coisas todas dela em Paris, para poder sustentar a casa, porque o Alfredo não trabalha, ela vive ali a sustentar o Alfredo, ela mostra os recibos. E o pai Germont não se comove minimamente, para ele foi uma coisa normalíssima, ou seja, aquela sociedade que é tão penalizadora para a Violeta, para a Traviata, e para as mulheres caídas, as fallen women, para as mulheres desviadas do bom caminho, é absolutamente tolerante e nem sequer acha estranho que o Alfredo seja mantido por uma mulher da vida, que seja, vou usar uma palavra feia, haja como um chulo daquela rapariga, não é? E, portanto, ele acha normal que ele viva à conta da rapariga. E, portanto, é esta perversão completa dos valores que é assustador. É assustador que o pai Germont haja assim e que, em nome de valores da pureza da sua filha e da sanidade social da sua família, ele aceite como normal que o seu filho Alfredo viva à conta da prostituta, que se tenha que se desfazer dos seus bens para sustentar o seu filho. Eu acho isto desprezível e profundamente chocante. Há também uma cena, depois a seguir eles caem nos braços um do outro a chorar, quando ele diz chora, chora, piange, piange. Essa cena, vários analistas têm debruçado sobre ela, na possibilidade, numa análise freudiana, na perspectiva daquilo ter ali alguns resquícios edipianos, da Violeta procurar encontrar nele um pai que não teve e tentar ao longo, enfim, tanto dessa cena como depois no final, quando está quase a morrer, essa reconciliação com uma figura paternal. Digamos que o Freud ainda não tinha nascido, mas eu recuso um bocadinho essa ideia, porque é ser demasiado benéfico com aquela personagem, que ao fim e ao cabo é uma personagem que representa todo um século XIX, vitoriano, digamos assim, e que opressivo, e que com todo aquele pensamento opressivo é o selo da negritude que se coloca sobre todo um conjunto de mulheres que mais não são do que simbolizar a Marie Duplessis, que era a tal senhora, cuja vida é retratada pela Marguerite Gautier, por sua vez, a Valérie, esta jovem que está na origem desta história e que, aos 13 anos, foi vendida pelo pai, abandonada em Paris, e fasta à vida, vendida a um homem de 70 anos, e que, em meia dúzia de anos, dormindo de homem em homem, passando de mão em mão, conseguiu transformar-se numa das cortesãs mais famosas do seu tempo, mas estamos a falar de uma subida social vertiginosa. Ela tornou-se riquíssima, foi amante de alguns dos homens mais ricos do seu tempo, mas comeu o pão que o diabo amassou. Uma miúda com aquela idade sozinha, abandonada em Paris, é de facto um flagelo, e é um flagelo que afetou não só esta miúda, como muitas outras espalhadas por Paris, por Viena, por Londres, por todos os lados. Portanto, esta história é uma história de milhares de rapariguinhas, milhares de crianças que pululavam
por todas as cidades mais importantes da Europa, onde a burguesia se resfafelava no bom e no bem bom, e o povo vivia numa situação de grande miséria. Les Misérables era esta altura. Exatamente. E, portanto, basicamente, esta penalização sobre estas mulheres é também ignorar a origem destas mulheres, que é a mais dura pobreza moral e material. Eu já estava-te a ouvir e estava a pensar nas tuas palavras de há pouco, o poder da música. Tu já viste os assuntos feios que nós temos que ver em ópera? Esta da Traviata, eu estou sempre a recordar-me, por exemplo, da Butterfly. A Butterfly é uma menina que é dada com 15 anos a um oficial da Marinha norte-americana para ele se servir dela. Exatamente. Agora, nós, se lêssemos isto tudo, ficávamos arrepiados, ouvimos a música de Puccini, deliciamos. Exatamente. Que poder é esse que tem a música, Gabriela? Não é? Quase que... Mas alguém me dizia outro dia, ainda bem que falas nisso, alguém me dizia outro dia que por vezes pode ser, como é que agora a expressão em inglês era siren songs, as canções das sereias, que muitas vezes o poder encantatório da música destas áreas pode ser perigoso, porque nos distrai do essencial. Claro. Faço-me entender. Muito Ficamos tão encantados com certas, nomeadamente com o caso da Madame Butterfly e com a área da Zerlina que há bocadinho falei, ficamos tão encantados que de repente não reparamos o que é que está ali a tratar-se. Está ali a tratar-se de qualquer coisa tão grave quanto esta que acabamos de falar, de uma miúda abandonada em criança para se substituir com velhos, ou da criança de 15 anos que é entregue a um oficial americano, e tantos outros casos assim, não é? Ou o caso da Medeia, que mata os filhos, não é? A Medeia que mata os filhos, e tantas outras personagens, e de repente os Siren Songs são tão bonitas as áreas, são tão encantatórias, que nos vão fazer distrair da tragédia humana que está subjacente àquela música maravilhosa. E então vamos cair mesmo no que é a ópera. Porque como é que se acredita em alguém que surge num palco e diz dá-me um copo de água a cantar? Como é que há milhares e milhares de pessoas que continuam a ir aos teatros para ouvir dizer estas coisas, escreve-me uma carta a cantar, tudo a cantar. Isso faz-me lembrar a história no final de Lavali, em que é uma avalanche que mata É impossível, está ali um encenador. Como é que se encena uma avalanche para matar os amantes no final da ópera? Hoje temos muitas técnicas cinematográficas, etc. Mas tens toda a razão. E lembro-me daqui a uns anos ter ouvido uma pessoa na televisão dizer que não gosta de ópera porque é uma voz que não é natural, que gosta mais de ouvir outro tipo de cantoras porque a voz sai natural, e que a ópera que é uma voz construída. Vamos dar uma novidade a essas pessoas. A arte é construção. Como é óbvio. A arte é construção, não tem nada de natural. A arte é a antítese da natureza. Tem é que parecer natural. Às vezes, outras vezes não. A arte é a antítese da natureza. Portanto, o que é a construção artística? É precisamente a intervenção humana para criar algo que não está na natureza. Portanto, quando a gente está a cantar e a dizer queres um copo de água ou qualquer coisa, nós temos que interiorizar que estamos a ver uma construção. E para mim isso torna-se natural. E é essa a mensagem que temos que passar às pessoas. Nós temos que entrar num mundo do irreal. E quando estamos num projeto artístico ou quando mergulhamos numa narração artística, nós não queremos saber do real. Eu, por mim, não quero. Nós queremos, de facto, que nos contem coisas que não fazem parte do real. Nós queremos dar o salto para o irreal. Havia um escritor inglês que agora não lembro, que quando se vê arte é uma suspensão temporária da incredulidade. Cá está. Adoro, é isso. Naquele momento nós não queremos saber da verdade. É isso mesmo. Ou então é outra verdade, mais funda, não é? Que é isso mesmo, Jorge, é isso mesmo. Que nos dá. E agora eu pergunto, muita gente, Pierre Boulez foi o primeiro a anunciar o fim da ópera. Muita gente diz que a ópera já não faz falta à humanidade do nosso tempo. Tu concordas com isto? Ou achas que a ópera continua atual, pode continuar atual e pode ser uma arte para o século XXI? Eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta, francamente tenho. Não tenho
julgo que não sou a pessoa mais abalizada para responder. Eu não tenho seguido muito as últimas produções mais recentes de ópera, não tenho acompanhado os últimos grandes impulsos na criação operática do século XXI. Mas devo dizer que não acredito na morte de géneros. Não acredito na morte de géneros. Os géneros transformam-se, têm uma capacidade natural de se reformularem. Não acredito na morte de géneros. Aliás, a ópera é uma reformulação da tragédia grega, não é? Continua. Depende, como é evidente, dos compositores e dos artífices de cada género, não é? Seja ele qual for, de terem a arte e o engenho, de usarem os géneros no sentido de expressarem bem a sua arte e de passarem as mensagens que querem passar. Às vezes são mais bem-sucedidos do que noutras, mas não tenho, como resposta curta, não acredito na morte de géneros. Claro. Gabriel, já que estamos a falar neste género tão específico como a ópera, há um assunto português que foi cantado por inúmeros compositores, que é aquela belíssima história do Pedro e Inês. Foi desde alemães, italianos, franceses, portugueses cantar. Mais próximo de nós também houve o Amor de Perdição, que também foi musicado numa ópera do Arroio. Que assunto português tu gostarias de ver posto em ópera? Nós temos, de facto, na nossa história, muitas situações interessantíssimas que deviam... Desculpa interromper-te, esqueci-me do Pinho Vargas, o 25 de Abril, os Dias Levantados, ele fez uma ópera ao 25 de Abril. Claro. E nós temos na nossa história passada muitas situações interessantes que mereciam um esmiuçar, digamos assim, dramatúrgico, quer no teatro, quer na ópera. Eu tenho neste momento um interesse particular nas questões que envolvem mulheres, não que por outra razão, mas especial, mas porque acho que o mundo está neste momento a dar uma atenção especial há áreas que têm estado escondidas e têm estado obscuras. E os movimentos e a ação das mulheres na história tem estado séculos e séculos muito escondida e muito pouco visível. Esta invisibilidade da ação feminina na história está a chegar ao fim. E muito este movimento Me Too, que começou há pouco tempo, por razões muito particulares, tem a ver, normalmente acontece assim, também o 25 de Abril aconteceu um pouco assim, por razões funcionais, até de trabalho e tal, acabam depois por trazer ao de cima questões de grande importância. E não vai parar, a igualdade de género é uma questão da maior importância, as mulheres têm cada vez mais necessidade de fazerem sentir que são em população maior número do que os homens e não podem continuar a estar obscurecidas. E se nós fizermos um levantamento da nossa história, nós temos como poetisas, como pintoras, como ativistas em muitas áreas, mulheres extraordinárias. E eu recomendaria que se fizesse um levantamento de uma dessas mulheres na nossa história, uma mulher que estivesse ativa nos descobrimentos, por exemplo, uma mulher que estivesse ativa nas artes, Josefa Dóbidos, por exemplo. Sabe-se pouco sobre a vida da Josefa Dóbidos. Os grandes amores, porque não, Mariana Alcoforado, sei lá, há tantos casos interessantes, mas acho que se devia procurar uma figura feminina que pudesse ser a base de uma narrativa forte em Portugal. Fica feito o desafio. Compositores portugueses, jovens, ouçam. Está feito o desafio. Eu gostava agora de procurar falar contigo, dado essa tua apetência, que eu percebo e compartilho, de estudar o substrato sociológico que há na ópera. Verdi foi um dos maiores humanistas, criadores humanistas, apoiou-se, a paixão dele era Victor Hugo, Shakespeare, Schiller, é tudo dramas em que o homem com H, está no centro total da obra de Verdi. Como é que um artista assumidamente antipoder, porque ele canta na ópera contra a Igreja como instituição, contra a nobreza como instituição, todos esses grandes poderes, ele é absolutamente antipoder, como é que este homem depois foi acarinhado pelos maiores poderes do mundo? O czar da Rússia encomenda-lhe óperas, o Pachá do Egito encomenda-lhe óperas. Como é que um ser humano convive com isso? Um ser humano que luta toda a sua vida, toda a sua obra,
é uma luta constante contra isso, e depois os poderosos do mundo querem acarinhar essa ópera. A arte tem muito poder, não tem? Tem algum, sobretudo o sucesso é que tem poder. Boa. É sobretudo o sucesso. A partir do momento em que ele começou a ter um sucesso inacreditável, com a trilogia Traviata, o Rigoletto e o Trovador, nos anos 50, Verdi atingiu, de facto, um ponto da sua carreira em que se tornou um ativo. Tornou-se um ativo. E depois, com a unificação da Itália, todo o ressurgimento italiano, Verdi foi considerado um herói, um herói em Itália. E, portanto, o Verdi ganha, de facto, uma proeminência importante. Agora, é isto, é importante para os artistas terem uma relação de distância com o poder político. É importante porque a arte é também contra-poder. E é muito importante que Verdi, e quem diz Verdi diz qualquer artista hoje em dia, que tenha sempre a capacidade de poder pôr e encenar e escrever aquilo que lhe apetece e posicionando-se contra, se lhe apetece, mas para isso é preciso não estar colado ao poder, não é? Portanto, esta liberdade de criar só se consegue quando não se está contaminado, digamos assim, por relações promíscuas com o poder. Daí que faz todo o sentido que os artistas tenham uma relação de distância com o poder. Eu própria senti isso na pele quando estive no Ministério da Cultura. Mas isso faz todo sentido e compreende-se e deve-se, de resto, estimular. Agora, o poder depois procura os artistas, normalmente, quando eles têm sucesso. Tem a ver com a necessidade de fazer desse sucesso deles, de se colarem ao sucesso. Mas isso é campanha eleitoral. Gostei de ouvir definir assim. E se eu te desse uma máquina do tempo, até onde é que tu irias? Contrariamente a todas as perspectivas, eu ia para a mudança do século, eu ia para o final do século XIX, princípios de XX. E digo contrariamente às perspectivas porque há pouco disse que o século XIX foi a pior época para as mulheres. Já expliquei porquê, foi a tal época do retrocesso, mas simultaneamente também foi uma época de grandes avanços. Foi simultaneamente a época do retrocesso, mas foi quando nasceram os movimentos das sufragistas, foi quando o darwinismo teve o seu impacto, foi quando a antropologia, isto é, a ciência, começa a ganhar contornos importantes na vida académica e a ter impacto na compreensão do mundo. E, portanto, esta última década do século XIX para a primeira década do século XX deve ter sido muito interessante. Deve ter sido, de facto, qualquer coisa de extraordinariamente novo. E eu acho que essa era uma época muito interessante. E, além disso, os vestidos eram muito bonitos. Concordo. Os vestidos eram lindíssimos. E por falar de vestidos, São Carlos sempre foi visto, o Teatro de São Carlos, como uma montra do que de melhor social havia em Portugal. Sempre foi um local de poder. Sempre. O Teatro Nacional de São Carlos, como estamos a falar... Todos os teatros. Todos os teatros. Todos. Mas este era muito protegido, porque era a ópera, um espetáculo muito elitista, etc. Mas, no fundo, o São Carlos foi visitado por todos os nossos grandes criadores. Eu estou-me a recordar o Essa, o Camilo, o Raul Brandão, o Eugénio de Andrade, Jorge de Sena, falaram das suas vindas a São Carlos, falaram de São Carlos. Toda a gente fala de São Carlos. O que é o São Carlos, Gabriela, para Portugal e para ti? Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer francamente o que penso. Lamentavelmente, é o único teatro de ópera português. Todos lamentamos, claro. A resposta que tenho a dar é isto. Lamentavelmente, é o único teatro de ópera português. Como é que é possível nós só termos um teatro de ópera? Pois, tenho a história que tenho, mas é só um... Tem uma história extraordinária. Mas eu acho que em vez de andarmos sempre com o Teatro de São Carlos ao colo, todos contentes com a história do Teatro de São Carlos, devíamos estar a lamentar-nos só termos um Teatro de São Carlos.
devíamos ter um no Porto, devíamos ter outro teatro de ópera em Lisboa. Eu não percebo como é que nós só temos um teatro de ópera. O país inteiro só tem um teatro de ópera. Quantos teatros de ópera existem simultaneamente nas principais cidades da Europa? Isso até houve um pouco um retrocesso, porque já tivemos dois. Não é? Claro! Portanto, a minha resposta é, lamentavelmente, é o único teatro de ópera português. E por mais rica que seja a história de São Carlos, que é, não é mais rica do que outras histórias de outros teatros por aí fora. Claro. Portanto, é tão rica quanto outros teatros que aí temos na Europa. É fantástica, sim senhor. Só que os outros teatros, as outras cidades, têm esses teatros ricos e têm outros. E nós só temos este. Por isso, a resposta que eu tenho é, lamentavelmente, é o nosso único teatro. Estou-me a recordar de Viena, não é? Porque não tem só Estado de Sopa. As óperas de Mozart estrearam-se no Teatro Rander-Wien, no E Fidelio não é preciso também. salas gigantescas. Claro, claro. Pois, são vários. Quando se estuda um só local, não é? A coisa pode estiolar. Mas E se tivéssemos outras salas, haveria mais produção de ópera. Claro. Tu já te sentiste feliz no São Carlos? E recordas alguma noite assim de felicidade, um espetáculo ou não? Pronto. Já. Já te sentiste feliz? Já assisti aqui a muitos espetáculos de grande qualidade. Muitos. Lembro-me de Richard Strauss e agora apanhaste-me de surpresa, aquela coreana Sumi Joe. Naria Novnaxas, não foi? Exatamente. Que eu tomava assim todo. Foi. Esse foi um das óperas que eu saí de gatas. Claro. Mas assistia a tantos espetáculos aqui tão bons. Os teatros para ti são um local de felicidade? Eu adoro estar atrás do palco. Eu sempre que passo aqui no Teatro São Carlos atrás do palco, ou no CCB atrás do palco, ou no São Luís atrás do palco, qualquer teatro atrás do palco, eu fico a olhar para as fitas, para as guias, não sei como é que se chamam aqui, aquelas cordas, fico a olhar e fico assim, adorava viver aqui. Eu adoro estar atrás do palco. Adoro. E é um teatro especial o nosso, porque ainda tem essa aparelhagem toda que vem do século XVIII. Eu estive no Real Teatro de Ópera de Madrid, bastante tempo, aliás, com o diretor, ele fez uma visita guiada, e estive atrás do palco a olhar para aquilo, e ele tem aquilo tudo impecável, mas simultaneamente ao tudo impecável tem a mesma coisa que é só carregar num botão. Claro, nós não. Exatamente. Portanto, esses avanços, essa capacidade que os outros países foram mantendo de manter o património, preservar o património e ao mesmo tempo atualizar em património para garantir melhores condições, nós não fomos capazes de fazer isso. Isso parte-se-me o coração de tristeza. Fica o desafio lançado. Gabriela, nós estamos aqui a falar essencialmente da Traviata e a recordar... tanta coisa que eu gostava de dizer da Traviata. E a recordar que há 45 anos estava Krauss, Alfredo Krauss, John Sutherland a prepararem-se, já a fazer vocalizes, com certeza, no Coliseu dos Recreios, porque cantou-se a Traviata 24 de abril de 1974, quando acabou a resta já estavam a descer os tanques. Eu não sei se Deus escreve direito por linhas tortas, se Deus escreve mesmo ou se sabe ler, mas o facto é que esta ópera, que foi a ópera que antecedeu a Revolução de 25 de Abril, foi talvez das óperas que teve maiores intérpretes em Lisboa. A Traviata foi cantada pela Sutherland, pela Callas, pela Tebaldi, por todos os grandes cantores vieram cá cantar a Traviata a Lisboa. E curiosamente, no dia 24 de Abril, cantou-se a Traviata em 74, o Rigoletto em 79, os Pescadores de Pérolas em 80, todos com Alfredo Krauss. Que bom! Eu também ouvi o Alfredo Krauss aqui. Já não me lembro que ópera, mas ouvi-o mais do que uma vez. Fica na lista dos meus momentos gloriosos. mas não há dúvida que a quantidade de grandes artistas que esta casa já recebeu e grandes interpretações é extraordinária. Eu há pouco não quis minimizar essa história, como é evidente. Claro, eu quis foi só enfatizar que para além dessa história temos que ter mais. Não é? No dia que ficarmos contentinhos com o que temos, está tudo muito mal, é o dia em que nós não progredimos. Portanto, é só isso. Mas tens toda a razão. Já agora eu gostava de acrescentar o seguinte. Esta ópera, Traviata, é se calhar a única que não pode não ter esses nomes. Não sei quem é que vai ser agora a próxima Violeta, na próxima ainda produção. não sabemos.
Ainda não sabemos. Mas é a única ópera que não pode arriscar ter uma Violeta que não seja um destes nomes. Porque é um dos papéis mais conhecidos, mais cantados, mais ouvidos, mais comparados. Se há ópera que necessita sempre de ter uma grande figura internacional, de reputação inquestionável, é a Traviata. Não concordas? Concordo completamente. Portanto, não é de admirar que tenhamos tido sempre violetas de grande gabarito. Porque se eu fosse a diretora artística do Teatro de São Carlos, nunca me arriscaria a trazer a Traviata sem ser com uma figura de primeiríssima qualidade para o papel principal. Claro. E agora gostava de te perguntar acerca de uma magia muito especial que eu acho que a ópera tem. Porque não é muito normal estarmos a recordar e as pessoas continuarem a recordar um espetáculo, que são 4 horas, 3 horas no tempo, que desaparecem e nunca mais voltam, que já foi feito há 60 anos. Eu estou-me a recordar da Traviata da Callas. A Traviata da Callas continua a falar-se no mundo inteiro. Na Traviata de 58 da Callas, em Lisboa, da Lisbon Traviata. Fazem-se peças na Broadway que se chamam mesmo da Lisbon Traviata. Que magia é que tem este espetáculo para um espetáculo que se esgotou, que a maior parte das pessoas que fala dele já não estão vivas sequer, porque não viram. Já ouviram contar só. Ouviram contar? Como é que se continua a falar disto com admiração, com magia, com... Ai, quem me dera lá ter estado. Pois, também eu. Mas porquê é que isso acontece na ópera? Porque, por exemplo, eu não ouço falar nisto em representações teatrais. Pois. Eu gostava de ter visto a Margarita Gautier da Duzé. As pessoas não falam tanto nisso, mas dizem, o que eu gostava de ouvir a Nilsson. Assim. Porque a música tem essa capacidade de exacerbar as emoções. A música é, de facto, a linguagem mais forte, mais impressiva, mais exacerbadora das emoções. E a experiência musical em ópera é uma experiência extremamente forte. E na Traviata há momentos absolutamente sublimes do ponto de vista da emoção, não é? É muito difícil resistir às lágrimas em 2 ou 3 momentos, não é? Tens algum preferido? Tenho. Tu sabes melhor que eu os nomes delas, eu nunca sei os nomes. Aquela em que ela diz, Mamma Alfredo, como eu te amo. Como é que se chama? Mamma Alfredo. O que eu choro quando ouço isso. A minha gravação é da Ângela Gheorghiu, com o Solti. Aquilo é absolutamente arrasador. É difícil uma pessoa resistir à emoção quando ouve aquilo. E se eu ouvisse aquilo em palco, com ela, a forma como ela canta, como ela incorpora a dor. Incorporar a dor e cantar com dor. Há pouco dizias como é que é possível pedir um copo de água a cantar. Como é que é possível chorar a cantar. Porque ela está basicamente a cantar, mas está a chorar. E ela passa essa dor na voz, no trêmulo da voz, na emoção da voz. Ora, isto é uma coisa que não é repetível, não é replicável em mais nenhum outro género artístico. Daí essa emoção que está colada à Traviata de Lisboa de 58, não é? Para além de que a Callas é uma diva icónica. Tudo quando está colado e ligado à Callas tem qualquer coisa de muito especial que prende as pessoas para sempre, não é? Gabriela, tu és pianista, mas eu tenho constatado, talvez esteja errado por estar a trabalhar há muito tempo em ópera, mas os divos e as divas da ópera têm uma projeção absolutamente extraordinária, que, por exemplo, eu não vejo os grandes pianistas, que há os tão grandes como os cantores de ópera, mas, por exemplo, não há um fenómeno com pianistas, com violinistas, como houve dos 3 tenores. Porquê é que tu achas que isso acontece com o mundo do canto? Porque é uma excelente questão, muito importante até, e isso não só no mundo do canto, como no mundo da música pop. Exatamente. No mundo da música pop, os cantores são os grandes heróis da popularidade, não é? Freddie Mercury. E tu podes ter um Keith Jarrett, que é absolutamente extraordinário, um Jan Garbarek, absolutamente extraordinários, e eles, por melhores que sejam, não têm a projeção que tem uma Nina Simone, uma Ella Fitzgerald, não é? Exatamente. Portanto, os cantores têm, de facto, chegam ao coração das pessoas, por 2 ou 3 razões. Uma delas, porque têm um instrumento no corpo. Eles são um instrumento, têm os olhos,
tem a expressão, tem a palavra. E o corpo humano é transmissão direta. Há alguma coisa mais próxima de outro ser humano do que estar a olhar para ele e estar-lhe a dizer algo, olhos nos olhos. Não há nada mais forte do que isso. É a comunicação direta de corpo a corpo. Isso tem uma força inacreditável. Por isso é que o canto é tão poderoso. É poderosíssimo. Cantar é das coisas mais importantes e mais fortes que o ser humano é capaz de fazer. Para já, porque a voz é a expressão mais sensível que há. Eu posso fazer o que quiser com o violino, com o piano, com o instrumento, dizem que o violoncelo, que é muito parecido com a voz, o que quiserem. Mas não há expressividade mais pura, mais essencial, nem essa. É que isto é a dizer-nos que o nosso tempo... Nem essa. Não há expressividade mais essencial do que a expressividade da nossa voz. Mesmo que ela seja construída, como dizia a outra senhora, porque por debaixo dessa construção está a alma de uma pessoa. Mas se nós não queremos ouvir vozes construídas, vamos ouvir as varinas a anunciar o peixe, não é? Então não tem tanta graça. E tem, mas uma voz para cantar. A última pergunta, porque isto estava a tocar a dizer que já nos passou o tempo. Tu já acompanhaste cantores como pianista? E adoro. E não sentes um bocadinho de inveja por não estares a cantar? Eu considero que canto ao piano. Boa. Cada vez que faço as respostas nas frases, eu não sei o que, estou a cantar. São os meus solos e canto e faço, sinto que estou a cantar. Então é um dueto, quando fazes um recital. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado por esta conversa. Jorge. Passou num instante quando isto começou a tocar. Foi um prazer enorme. E para mim também. Muito obrigada.